Graça e paz, como vai você? Tudo bem? Estamos aqui no nosso comentário bíblico, capítulo por capítulo, nas páginas da Bíblia. E hoje nós chegamos ao capítulo de número 28, 29 e 30, aos capítulos 28, 29 e 30. O que nós vemos de muito importante aqui no capítulo de número 28? Meus irmãos, no capítulo de número 28, nós ainda estamos tratando a questão de Isaac abençoando o seu filho Jacó, né, impetrando a ele a bênção. Mas eu vejo que lá no final do capítulo 28, nos versículos 20 a 22, Jacó ele faz um voto, né? Ele chega a Betel, um lugar onde ele tem um sonho, um encontro com Deus. Ele batiza aquele lugar de Betel, casa de Deus, e ali ele faz um voto. Ele diz assim: olha, de tudo que ele me der, devolverei a 10ª parte. Está lá no versículo 22 do capítulo 28. Aqui nós vemos o princípio do dízimo, né? Dízimo que significa reconhecimento da fidelidade de Deus. Jacó aqui ele faz uma oferta votiva. Ele diz: olha, se o Senhor me abençoar, se tudo der certo, se as promessas se cumprirem, eu sempre serei dizimista. E ele de fato se torna um dizimista, né? Essa é uma palavra para nós que somos cristãos, aqueles que já são amadurecidos. Para o mundo isso é um assunto polêmico, mas para aqueles que são crentes amadurecidos, sabem que o dízimo é um princípio da adoração. Deus espera e ordena que sejamos dizimistas. Mas aonde isso nasce? Isso nasce lá nos patriarcas. Abraão com Melquisedeque promete dar o dízimo. Melquisedeque é a imagem de Cristo. E agora nós vemos Jacó andando pelos mesmos caminhos, se tornando também um dizimista. Seja um dizimista, né? Isso aí é um princípio que todo crente deve seguir. No capítulo 29, nós vemos aqui mais algumas coisas importantes. Primeiro, que Jacó vai viver lá na casa do seu tio Labão, né? E aí ele quer casar com a filha de Labão, ele é enganado por Labão. Você percebe, você conhece a história, né? Mas lá no versículo de número 20 do capítulo 29, nós vemos que quando Jacó está trabalhando em troca de Raquel, o texto diz que ele nem percebeu os 7 anos passarem, né? Ele trabalharia 7 anos e receberia Raquel como sua esposa. Meus irmãos, isso aqui nos lembra que quando nós estamos trabalhando por algo que nós amamos, o tempo se torna algo insignificante. Se você tem uma paixão, se você ama alguma coisa, você quer estudar, você quer investir no ministério, você vai perceber que por mais que você invista e se dedique naquilo, o tempo passa muito rápido. Quando você ama algo, o investimento que você faz naquilo é algo que você nem vê o tempo passar. No capítulo 29, eu ainda tiro por lição o princípio da semeadura, né? Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Ou seja, Labão enganou Jacó. Jacó é o trapaceiro, lembra? Ele engana o seu irmão Esaú. E aqui agora Labão o engana. Ele trabalha por Raquel, ele deseja casar com Raquel, e Labão entrega Lia, né? De um modo que Jacó só conseguiu perceber no dia seguinte, se sentiu traído, enganado. É a lei da semeadura, meu irmão. Quando nós plantamos o bem, nós colhemos o bem. Quando nós plantamos o mal, nós colhemos o mal. Seja pela vida, seja por providência do Senhor, né? Então nós precisamos semear o bem para colhermos o bem também. Por fim, chegamos aí ao capítulo... ainda no capítulo 29, lá no final, tem um negócio que eu gosto bastante, que é nos versículos 31 a 32, nós vemos que Jacó casou com as duas irmãs. Ele casou com Lia e ele casou com Raquel também, né? Era permitido na época, e até porque Labão ficou ali numa saia justa com Jacó, precisou entregar outra filha também como esposa. Mas é interessante, o que eu vejo aqui é o seguinte: Labão amava muito Raquel, ele deixava Lia um pouco de lado. Quando Deus viu isso, ele tornou Raquel infértil, estéril, e Lia começou a ter filhos, né? No direito, nós chamamos isso de equidade. Você sabe o que é equidade? É a justiça das justiças. Você dá muito para quem tem pouco e você dá pouco para quem tem muito, a fim de você equilibrar a balança da justiça. Isso fica muito claro aqui no texto, olha, nos versículos 31 e 32 do capítulo 29.
quando o Eterno viu que Lia era menos amada, fez dela uma mulher fértil, enquanto Raquel, estéril. Deus estava equilibrando a balança ali para Lia. Depois nós vamos ver que Deus vai abençoar Raquel também, vai abrir o útero dela, para abençoar o útero dela para que ela tenha filhos, mas eu quero destacar aqui o princípio da equidade. Deus é justo e a equidade é a justiça das justiças. Você dá muito para quem tem pouco, você dá pouco para quem tem muito e equilibra a balança. Deus faz isso aqui com Lia e eu acho isso sensacional. No capítulo 30, para nós finalizarmos, nós vemos que quando Jacó quer ir embora da casa de Labão, está lá nos versículos 25 e 26, Labão diz que orou a Deus e Deus disse que ele era abençoado por causa de Jacó. Enquanto Jacó estava na casa dele, a casa de Labão, seu tio, era abençoada. Ele falou, olha, você não pode ir embora, porque eu só sou abençoado porque você está morando na minha casa. Deus me disse isso. O que eu quero dizer para você? Quando nós somos bênçãos e ao mesmo tempo somos abençoados pelo Senhor, a bênção de Deus as bênçãos são tão grandes que elas recaem sobre nós e respingam naqueles que estão ao nosso envolto, né? Estão ao nosso redor. Então seja uma bênção, eu tenho certeza que você será abençoado e não apenas você. Aqueles que estiverem ao seu lado serão abençoados também. Essa é a nossa interpretação de hoje, né? Chegamos aí ao capítulo de número 30, nós nos vemos novamente amanhã. Beijo no seu coração, seja abençoado pelas páginas da Bíblia.